Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 11, cujo tema é História da Alimentação. Vamos ao pensamento central, que diz, 3 João, capítulo 1, versículo 12. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, olha a preocupação. Devemos nos preocupar com a nossa saúde, porque nós, tendo saúde, a nossa alma terá o melhor discernimento nas coisas espirituais. Então, o nosso corpo e a nossa mente estão alinhados, estão interligados, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos ver ainda um pensamento inspirado que diz: quando as pessoas entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás e ninguém pode dizer a que ponto ele as levará. Olha que perigo. Muitas pessoas colocam-se voluntariamente no terreno de Satanás, sob o domínio de Satanás. E ninguém sabe até que ponto Satanás levará essas pessoas. Estudo adicional. Patriarcas e Profetas, páginas 293, 297, 377 e 382. Primeiro tópico, restauração. Perguntar, como sabemos que antes da vinda de Cristo deve haver uma restauração dos princípios dados no Jardim do Éden? Vamos ver em Atos, capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz: E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Então, o céu deve se conter. Agora, nos últimos dias que estamos vivendo, no tempo, no tempo específico agora nos últimos dias, tempo da expiação, nós devemos restaurar. Deus espera que nós restauremos, haja uma restauração de tudo do que havia lá no início, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 16, também diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Hoje, nós, como povo de Deus, devemos restaurar as veredas antigas. Aquilo que foi o plano de Deus para o homem lá no princípio. E devemos perguntar, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Muitos hoje dizem, não queremos andar pelo nosso próprio caminho. E aqueles que tomam essa decisão de querer andar pelos seus próprios caminhos longe de Cristo, não terão descanso em suas almas. Porque aqui o texto de Jeremias, sagrado, diz que aqueles que procurarem andar e restaurar as veredas antigas terão descanso em suas almas. Você quer ter descanso em sua alma? Procure andar nos caminhos das veredas antigas. Procure obedecer a Deus. Vamos à pergunta B. Qual era a dieta original e por que foi necessário introduzir a erva do campo? Bom, aqui em Gênesis 1, 29, diz que Deus deu a erva que dá semente e também o fruto da árvore que dá semente. Essa era a dieta original, antes do pecado, dado a Adão e Eva. Agora, o que aconteceu depois do pecado? Depois que Eva comeu do fruto proibido e deu para Adão, seu marido. Olha só, em Gênesis 3, 17 e 18 diz: E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirei. Olha só, agora a segunda parte da pergunta, e por que foi necessário a erva do campo? Jesus está falando isso para o casal, para Adão, depois do pecado. O final do verso diz, e comerás a erva do campo. Então Adão agora tinha que lavrar a terra, produzir a erva do campo, o seu alimento, para que ele pudesse se alimentar.
Fazia parte da penalidade por ter desobedecido a Deus. Em Salmo 104, versículo 14, Davi fala: Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Antes do pecado, Adão não precisava lavrar a terra para se alimentar. Tinha de tudo no jardim. Ele administrava o jardim, cuidava, mas ele não tinha que pegar uma enxada, preparar a terra, lavrar, semear, esperar ver crescer o alimento, colher. Não. Agora, depois do pecado, aí fazia parte, né, das consequências do pecado, ele ter que lavrar a terra, preparar a terra, comer a erva do campo. Uma parte do pensamento inspirado diz: ao deixar o Éden para ganhar a vida, cultivando o solo sob a maldição do pecado. Então, agora, depois do pecado, o solo também foi amaldiçoado. O solo estava sob a maldição do pecado. O ser humano recebeu permissão para comer também a erva do campo, como vimos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 18, consequência do pecado. Pergunta C. Como sabemos que a vontade de Deus não incluía uma dieta de carne? Lá no Jardim do Éden, Eva e Adão não comiam carne, não havia morte. Nós vimos agora o que Deus designou para eles comerem. Antes do pecado não havia morte, não havia uma dieta de carne. Então a dieta original era estritamente uma dieta, como nós vimos lá nos versos, a árvore que dá semente. Vai perguntar, né? A árvore que dá semente, a erva que dá semente, era a dieta original. Nem a erva do campo também não tinha antes do pecado, foi dado depois. Agora, como sabemos? Vamos ver em Ezequiel, capítulo 20, versos 24 e 25. Diz assim: porque não executar os meus juízos? Então, aqui nós vemos a rebelião, a desobediência. E rejeitar os meus estatutos, e profanar os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons. Deus cedeu muita coisa para o homem por causa da insistência, por causa da rebelião, né? E os juízos pela quais não haviam de viver. Vamos ver em Deuteronômio capítulo 12, versículo 20. Quando o Senhor, teu Deus, dilatar os teus termos, como te disse, e disseres: comereis carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne. Então era a insistência do homem, era desejo do homem, conforme todo desejo da tua alma, comerás carne. Então Deus cedeu o alimento carne para o homem em determinada época, pela insistência do homem. Salmos 106, versículos 14 e 15 diz: mas deixaram-se levar da cobiça no deserto. Quando saíram do Egito, quando Deus libertou o seu povo da escravidão, o povo pediu carne, porque o apetite estava acostumado com a dieta do Egito, da escravidão. E tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a sua alma. E ainda em Romanos 7, versículo 7 diz: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas se eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então aqui está falando da cobiça, né? Quando o povo de Deus estava no deserto, eles lembravam das panelas de carne do Egito, e aí eles cobiçaram. Uns queriam até voltar para o Egito, por conta do apetite. E isso causou muito desagrado a Deus. Ainda a Ciência do Bom Viver, página 312, para fechar, ainda diz: afastando-se do plano dietético indicado por Deus, os israelitas sofreram um grande prejuízo. Então, quando os israelitas saíram do Egito, foram libertados do cativeiro, o que foi que Deus deu a eles? O maná. Mas muitos não estavam satisfeitos com o maná. Eles tinham lembranças, eles queriam voltar àquela dieta do Egito. Isso causou muito desagrado a Deus. Que nós possamos ter um coração obediente, que não possamos ser cobiçosos,
que possamos obedecer, restaurar as veredas antigas, né? Restaurar a ruptura feita na lei, as veredas antigas, que possamos voltar à dieta original, né? Receber a luz que Deus tem dado, o conhecimento que Deus tem dado para nós, referente à alimentação, ao alimento original, à dieta original, como diz aqui o tema da lição, a história da alimentação. Bons estudos da lição a todos. Amém.